gente tem, né, no ICEIB virtual, tá? Então, nesse momento, a gente vai iniciar a nossa aula de Direito do Trabalho e Legislação Social e solicito, né, a permissão de vocês para a gente fazer a gravação da aula. Por mim tá ok, professor. Ok. Sem problema. Ok. Eu acho interessante, né, a gravação, porque às vezes alguém perde, né, ou fica na dúvida, pode voltar lá e assistir quantas vezes quiser, tá? Depois, se alguém quiser aí o meu endereço do YouTube, como ainda a gente não consegue inserir algumas coisas no AVA por enquanto, né, que está atualizando, como eu disse essa semana, eu deixo o endereço aqui no final da aula para vocês, tá bom? Aí, você pode entrar lá e assistir quantas vezes quiser, pode me seguir, né? Tem outros vídeos lá, outros materiais, né? Então, vocês ficam à vontade, tá bom? Bom, gente, nós vamos iniciar então a nossa aula de Direito do Trabalho. E a primeira coisa, quando a gente dá um início, né, em alguma disciplina, dá um início em alguma matéria nova, justamente a gente tem que entender o conceito daquela disciplina, né? Daquilo que será estudado. Então, olha só, nosso primeiro slide aí, ele já deixa claro, né, o que seria direito do trabalho. No entanto, apesar de estar no slide, né, eu gostaria, deixa eu ver aqui se eu consigo aqui fazer pela lousa digital, se eu não conseguir. Primeira coisa, então, que eu queria passar para vocês é a gente imaginar qual que é o conceito de direito. E aí, turma, eu gostaria, né? Eu acho que a aula, para ser legal, para ser agradável, é interessante a participação de todos, né? Ou da maior parte possível. Então, assim, abra o microfone no chat, fiquem à vontade. Mas para vocês, o que significa direito? Igualdade para... Boa noite, primeiramente. Boa noite. Igualdade para todo mundo. Certo, perfeito. Né? Que é direito de um e de outro. Que é direito de um e de outro. Mais alguém? A gente tem que ser justo, que não é, né? Ser justo, claro. Direito de todos. Direito de todos. Mais alguém? Ainda ninguém falou, assim, os preceitos mesmo, né? Do que seria direito e tal. Normas, a Jéssica já manifestou aí, ó, normas. Né? Conjunto de regras? Regras, perfeito. Né? São vários fatores, Artigos. né? Artigos, leis, né? São vários instrumentos aí, instituições, artifícios utilizados para caracterizar o direito. Mas olha só, turma, antes da gente chegar mesmo a nomear, né, a caracterizar aí o que seria direito, o direito, ele é uma palavra antiga, né, é uma palavra que vem lá desde antes aí da ética, normas, ok, mas ele vem aí de um período... Ser honesto, né? Ser honesto, né? Ah, tá dando microfonia? Não. Tá. Olha só, então é algo que vem assim de muito tempo atrás, antes da Grécia Antiga, né? O direito mesmo, ele surgiu na época das cavernas, para vocês terem ideia. E quando surgiu a nomenclatura direito, essa nomenclatura, ela, na verdade, o nome, né, tratado na época, por causa do linguajar da língua, né, utilizada na época, que utilizava-se mais o latim, era directum. E directum significava retum. O que é retum? Reto é aquilo que é certo,
aquilo que é reto, né? É aquilo que não deixa dúvidas. Então, o direito, ele veio para normatizar, né? Para estabelecer o que seria certo, o que seria justo para todos, né? Bom, então a gente já sabe aí que o direito, né? Ele são as leis, são as normas, são regras, são obrigações, são deveres, né? É comum para todos, como pessoas naturais e pessoas físicas, né? Então, e a gente tem a seguinte situação, que o direito, então, olha só, tanto de coisa que a gente falou, né? Que ele é justo, que ele envolve normas, envolve direitos, deveres, obrigações, né? Responsabilidade, vamos dizer assim, é algo complexo, né? São vários elementos que a gente consegue colocar aí dentro do direito. Bom, e quando eu falo trabalho, o que que vocês pensam quando a gente fala assim a palavra trabalho? Trabalho, professor, eu entendo como um serviço, alguma função que você desenvolve como um serviço recebendo por aquele serviço. Ok, claro. Mais alguém, gente? Melhor, é algo que você usa para poder melhorar a sua condição de vida? Também, né? Existe, assim, de certa forma, a contrapartida, você trabalha em busca de salário, em busca de uma forma de sobrevivência, né? Seria de melhoria? Melhoria, ok. Mais alguma, turma? Qualquer Prestação função de que você serviço. exerce e tem... Peraí, o Albert, é o Albert ou Valber? É Valber, professor. Ou Valber. Retorno financeiro ou pessoal. Desculpa, tá, Valber? Mas a gente vai adaptando. Tranquilo, professor. Conjunto de atividades baseado em seu esforço com objetivo e meta. Perfeito. Tinha uma colega falando, até me perdoa, eu cortei o que ela estava falando. Poderia repetir? Sou eu, Rejane. Boa Ô, noite. Regiane, tá jóia? Desculpa. Tudo bem. É uma prestação de serviço em Certo. troca de remuneração. Perfeito. Quando a gente fala de trabalho, a gente pensa justamente nisso, né? Tá. E quando a gente junta direito do trabalho, o que vocês pensam que é? Direito a gente já, né? A gente já conversou anteriormente aqui que é algo complexo, né? Que tem objetivos, tem obrigações, são normas, são regras, né? E o trabalho é aquela forma onde a pessoa busca para ganhar dinheiro, para sobrevivência, né? E juntando os dois, o que vocês acham que vira? Aquela função que você desenvolve no direito do trabalho, você tem horário para pegar, horário para largar e tem suas obrigações a cumprir. Então, acho que tudo isso engloba o direito do trabalho. Porque, senão, viraria um trabalho escravo também, né? Então, Não, claro, mas eu falo assim, quando a gente junta os dois, né? uhum. O que seria os dois? A junção de direito e de trabalho. Normas que você utiliza no seu espaço de trabalho para poder fazer algo melhor Ok, algo melhor em prol de quem? de si mesmo e em prol dos outros também. Tá, beleza. Lá no chat, lá o pessoal está comentando, responsabilidade, direito do trabalhador. Beleza. Nesse primeiro slide aí, vocês podem ver o conceito de direito do trabalho, né? O direito do trabalho pode ser definido como sendo um conjunto de normas, princípios e instituições que sejam adequados a todas as interações individuais e coletivas de trabalho, subordinado
e situações semelhantes com o objetivo único de atender e buscar melhorar as condições sociais dos trabalhadores. Traduzindo, tá, para que seja mais fácil para que vocês entendam. O direito do trabalho, na verdade, né, tudo isso que está escrito aí, nada mais é do que um complexo de normas que regem a relação empregado e empregador. Ok? Até essa definição que o Washington acabou de colocar aí é muito próximo do que eu acabei de dizer, né? Conjunto de normas e regras realizadas durante suas atividades trabalhistas. É mais ou menos isso, né? É um conjunto, é um complexo de normas, de direitos, de deveres na relação do trabalho, né? Aplicado ali na relação empregado-empregador. Então, gente, muito bonito esse conceito aqui, mas vamos guardar. Direito do trabalho é complexo de normas relacionadas à relação empregado-empregador. Então, qualquer norma que regular a relação de trabalho, né, ela é considerada como uma norma, como direito trabalhista, né? E para isso, a gente vai ver, né, no decorrer aí do semestre, que a gente tem, além de conceitos de natureza, a gente tem princípios, a gente vai trabalhar e entender como essas normas são aplicadas e quais são os direitos que esse empregado, né, ou que o empregador tem durante a relação de trabalho, né? Bom, adentramos então quanto ao conceito, turma, alguma dúvida, algum questionamento, podemos passar para os princípios. Por mim, tá tranquilo. Pode passar, professor. Tá. Se vocês tiverem alguma dúvida ou, né, durante aqui a explicação, durante a nossa conversa aqui, que eu prefiro falar mais em conversa, mais em troca de informações, vocês podem me chamar, né, antes que eu passe aí para outro slide, tudo que a gente vai conversando, tá? Então, se ninguém falar nada, eu vou dando sequência, quer dizer que vocês estão entendendo. Ô, professor, Pois boa não? noite. Boa noite. Esse slide vai ficar lá, né? Aí pra gente ler depois. Sim, então tá. A intenção é que ele fique, né, lá no ICEB virtual, tá? A partir do momento que a gente conseguir fazer todas as atualizações, né? E ele será disponibilizado lá, material de aula para todo mundo, tá? E como eu disse também, não sei se você estava aqui, as nossas aulas ficam gravadas e disponibilizadas também no AVA e no YouTube, tá? Bom, vamos lá. Princípios. Como ou a maioria das disciplinas, né, a gente aborda princípios, natureza jurídica, situações, conceitos. Na questão do direito do trabalho, os princípios também, eles são existentes e são importantes, tá? Eu tô mais lento na matéria, é só para vocês pegarem esse inicinho, para depois a gente deslanchar e poder abordar, né, temas mais aprofundados aí, trocar ideias, a gente trabalhar mais com afinco em situações reais, tá? Mas é importante a gente ter essa noção preliminar para a gente dar continuidade. Bom, então, a gente tem aí 6 princípios, tá? Falarei sobre eles. Os princípios, o importante, né? Não precisa ficar guardando o nome, mas o importante é entender. Lógico que na hora da prova, se for cobrado, é bom que vocês saibam, né? Pelo menos um nome próximo do que está aqui, porque não tem como a gente ficar colocando muito diferente,
pois já está estabelecido em lei, né? Então não tem como a gente inventar. Então, olha só, gente, o primeiro princípio, ele recebe o nome de princípio da proteção ao trabalhador, né? Como a maioria de vocês, acredito eu, que já tem ciência, né? O direito do trabalho, ele foi criado em mais ou menos 1940, 42, né? 45, por aí, né? O governo Getúlio Vargas. E, assim, mais forte, né? Já tinha indícios anteriores, algumas normas, mas veio com maior força, né? Em 1945, e aí ele trouxe vários princípios, né? E o primeiro deles aí é o princípio da proteção ao trabalhador. E por que eu estou falando nesse princípio primeiro? Porque quando surgiu aí o direito do trabalho, na para, né, nós aqui no Brasil, a primeira ideia foi que esse direito ele protegesse a relação empregado-empregador, observando mais a relação do empregado, né, mais o lado do empregado. Então, até hoje, muita gente fala assim, porque o direito do trabalho protege o empregado. Na verdade, o direito do trabalho, ele tenta proteger a parte mais carente, mais necessitada. Quando você pega aí um trabalhador e esse trabalhador, né, entra com a ação, ingressa com a ação contra a empresa, a gente tem que pensar que é um trabalhador, pai de família, que está ali, e do outro lado é a empresa, muitas vezes é uma empresa grande, uma empresa que tem condições. Então, assim, durante o curso nós vamos ver que esse empregado, muitas vezes, e alguns de vocês, parente, amigo e tal, já devem ter passado por isso, de saber que é difícil do empregado provar, do empregado comprovar suas alegações, né? E mediante isso, a justiça, né, o direito, ele veio para realizar, através das normas, uma proteção ao trabalhador, ou seja, ele não mais, né, fica sem a Deus dará, né, jogado à sua própria sorte, mas ele tem um regramento aí que tenta proteger os seus direitos, né, dizendo quais seriam eles. E aí, quando de uma demanda judicial ou de algo, né, que não há como o empregado provar, ou que a empresa não conseguiu provar, né, numa demanda trabalhista, o juiz ficando aí em dúvida, essa dúvida, ela sempre vai trazer o entendimento que o empregado tem razão. Então, o primeiro princípio, ele recebe esse nome aí de indúbio pro operário, ou seja, na dúvida, o direito do empregado é respeitado, né? O que esse empregado está trazendo para a justiça, não havendo provas em contrário, o empregado, mesmo apenas com palavras, ele consegue aí ter seu direito garantido, tá? Então, bem simples, na dúvida, prevalece o direito do empregado. Esse é o nosso primeiro princípio. O segundo princípio que a gente tem aí é o princípio da irrenunciabilidade de direitos. O que seria o princípio da irrenunciabilidade de direitos? Bom, o próprio nome, ele já traz aí uma ideia, né? Ou seja, o empregado não pode renunciar ao direito que ele tem, tá? Só para que vocês entendam, vamos supor, a empresa hoje resolve contratar, né, um empregado, e esse empregado às vezes mora distante da empresa, e tem aí, eu estou dando um exemplo assim, só um exemplo bem esdrúxulo mesmo, só para que vocês entendam, tá? Então ele tem aí o direito ao vale transporte, né? A empresa tem que
custear esse vale transporte para o empregado. Só que quando da contratação, quando da assinatura ali do seu contrato de trabalho, o que que a empresa faz? A empresa vira para ele e fala assim, olha, nós vamos te contratar, mas você vai assinar aqui um termo onde você renuncia o vale transporte, tá? O empregado, né, mesmo sabendo que aquilo é ilegal, precisa trabalhar, tem lá 10, 15 filhos, né, exagerei agora, mas tem lá a quantidade de filhos, já tem algum tempo desempregado, precisa trabalhar, ele aceita, acaba assinando aquele documento, né, de forma, através de uma coação, através, né, de uma necessidade mesmo de sobrevivência, aceita, assina, né, ou seja, ali ele está renunciando a um direito, que é o direito do transporte, né, da empresa custear esse transporte de casa ao trabalho, trabalho casa. Bom, e a empresa, durante o tempo que ele estiver a serviço dela, a empresa deixa de colher, né, de custear, de recolher esses valores referentes ao vale transporte. Mas vamos lá, olha como que a justiça funciona. Quando esse empregado é demitido, e ele simplesmente ingressa com a ação na justiça, mostrando que do momento em que ele foi contratado, ele foi coagido. E mediante essa coação, ele foi obrigado, né, a assinar essa renúncia ao vale transporte, pelo fato que, se ele não renunciasse, ele não seria contratado. Bom, olha só como que o empregado facilmente comprova a necessidade do vale transporte. Ele vai lá na sua, solicita que a empresa, né, junte aos autos ali a ficha de registro de empregados, que toda empresa tem que ter, né, tem que fazer esse registro, a gente vai ver daqui a pouquinho, onde vai constar nessa ficha lá o endereço dele. Ele vai no Google e tira lá no Mapas mesmo a rota entre a casa dele e a empresa. E aí, gente, fica ali comprovado que, vamos supor, ele nunca mudou de endereço e que desde o início essa rota era necessário ônibus, né? Era necessário que a empresa custeasse. O que que vai acontecer? Mesmo ele tendo assinado esse documento, o juiz certamente vai condenar a empresa a restituir todos os valores referentes a vale transporte, né, durante todo o período do contrato de trabalho, tá, gente? Então, assim, esse princípio da irrenunciabilidade de direitos, ele está aí para não deixar que a empresa haja de forma coercitiva e obrigue esse empregado a renunciar a direitos que ele tem, tá? Acredito que deu para entender. Bom, o terceiro princípio que a gente tem aí é o princípio da continuidade da relação de emprego. Esse princípio da continuidade da relação de emprego, ele versa da seguinte forma: muitas vezes acontece da empresa, às vezes, dispensar o empregado e pouco tempo depois essa empresa convida o empregado a voltar ao trabalho, né? Bom, essa legislação, né, a nossa legislação aí, ela teve até uma alteração, que a empresa não poderia, né, voltar a contratar com menos de 6 meses, caso isso acontecesse, né, o mesmo empregado, tá? Caso isso acontecesse, ela tinha a obrigação de contratar na mesma função ou função posterior, função hierárquica superior, com o mesmo salário ou salário superior. Então, assim, não era permitido você, ainda não dispensar e daqui a um mês recontratar em outra função, tá? Então, esse princípio da continuidade, ele não permite que isso aconteça. O nosso quarto princípio é o princípio da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade, ele traz o seguinte:
mais vale aquilo que o empregado fala, né, do que, às vezes, um documento impresso. Vamos lá. Por quê? Porque esse documento impresso, às vezes, ele tem caráter coercitivo, né? Antigamente, era muito usual o empregador determinar que o empregado assinasse uma folha de presença, né? Assinasse o ponto ali sempre no mesmo horário, mesmo ele trabalhando horas extras, né? Horários a mais. Então, era algo assim que muitas vezes dificultava que esse empregado comprovasse, né, o que realmente acontecia. Então, o princípio da primazia da realidade, o que acontece com ele? Ele traz o seguinte, que aquilo que pode ser provado de forma verbal, né, porque às vezes o que realmente acontece na empresa não é o que realmente vem sendo registrado em documentos. Então, apesar de ter documentos, apesar, né, de esses documentos formais, mais vale aquilo que você consegue provar de forma verbal, mais vale que você consegue provar aí, trazendo para a realidade, do que aquele documento que a gente sabe que pode ter sido passível de fraude, passível de coerção, né? Então, então quer dizer que eu não preciso de documento nenhum? Não estou falando isso. Eu estou falando que é mais fácil, né? A justiça entende melhor algo que você traz através de uma testemunha que vivenciou o cotidiano da empresa do que um documento escrito, porque, como eu sempre falo, papel aceita tudo, e funcionário, quando precisa, né, de alguma coisa, às vezes ele abre mão de várias e mesmo ele não precisando, né, às vezes o empregador, ele exige algumas coisas que o empregado, que às vezes depende daquele emprego, ele acaba fazendo para que ele não seja punido, né, com uma possível rescisão de contrato de trabalho num futuro próximo, tá? Então, a primazia da realidade é justamente isso. Ela traz mais vale o que você comprova ali através de testemunho, através de forma verbal, do que através de documentos. Lógico que se você não consegue provar de forma verbal, os documentos eles serão observados, né? Então aí é matéria de prova, é matéria de convencimento do juiz. O quinto e penúltimo aí princípio é o princípio da inalterabilidade contratual. O que seria isso, né? Muito tranquilo também. Acho que os nomes aí são bem fáceis, né, de a gente entender. O contrato, ele não pode ser alterado, né? O contrato de trabalho não pode ser alterado de forma unilateral, tá? De forma unilateral. Ou seja, o empregador, ele não pode alterar esse contrato, tá? Somente com permissão do empregado, e mesmo assim, essa autorização do empregado não pode causar nenhum dano a ele, tá? Então, é algo que não pode ser alterado de forma unilateral, né? Tem que ter um acordo de vontade entre as partes, e que mesmo esse acordo não cause prejuízo ao empregado, tá? Então, esse é o nosso quinto princípio do direito do trabalho. E o sexto princípio é o princípio da intangibilidade e irredutibilidade salarial. Vamos lá. Intangibilidade e irredutibilidade salarial nada mais é do que o salário, ele não pode, primeiro, intangível. Intangível é aquilo que não pode ser tocado. Então, o empregador, ele não pode fazer descontos, não pode fazer retenção do salário desse empregado por livre e espontânea vontade.
Lógico que, de acordo com a legislação, existem alguns descontos, que a gente, daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre eles, né? Que são descontos legais, né? Que são descontos permitidos por lei, e aí esses descontos, aí sim, o empregador pode fazer, né? Como o desconto de INSS, que é um desconto previsto por lei, aquele desconto de 6% do vale transporte, que é previsto por lei, né? Algumas prestações, algumas parcelas, né, referentes ao sistema financeiro de habitação, pode ser descontado do salário, né? Então é algo que pode aí, que se torna tangível porque é permitido por lei, né? Imposto de renda, quando for o caso, você faz o recolhimento. Então, alguns descontos que são descontos legais, beleza, podem ser aplicados, podem ser descontados do salário desse empregado. Tirando os descontos legais, não há qualquer possibilidade desse salário ser tangível, né, e de ser afetado. Exceto, né, que também é algo que a gente vai falar lá depois dos descontos legais, quando existe determinação judicial, né, que aí existe um processo de custas, alguma coisa assim, e um percentual desse salário pode ser, né, bloqueado, pode ser descontado, pensão alimentícia, né, mas isso a gente fala mais para frente. E outra parte desse princípio é a irredutibilidade salarial. E aí, gente, para a gente encerrar a aula de hoje, pergunto para vocês, o termo irredutibilidade salarial, ele é muito claro, ou seja, irredutível, o salário não pode ser reduzido. Pergunto a vocês, nunca? Vamos lá, alguém para responder? Alguém que tem coragem? Poderia repetir a pergunta, por favor? O salário nunca poderá ser reduzido? Não. Eu acho que quando mudança de cargo, não, né? Eu acho que ele pode ser reduzido quando ele tem mudança de função. Não, Ele é assim, que a pessoa é rebaixada de função. Não, independente da função, o salário continua o mesmo. Não pode ser reduzido. Salário de cargo não pode ser reduzido, independente se for mudado de função ou não. ele pode ser reduzido se a empresa provar que vai mandar embora, que não tá podendo pagar, e pode haver um acordo, né? Acho que sim. Sei. Mais alguém? Acho que não. Eu tenho minha dúvida pessoal, sim, não minha, mas do que aconteceu com a minha mãe, certo, que ela até vai entrar na justiça, é que o dela foi reduzido. Ela era chapista e foi para auxiliar de cozinha, um negócio assim, trocou a profissão e junto com a troca, que ela trabalhou no mesmo ambiente, na mesma empresa e tudo. Eles trocaram o cargo e alterou o valor financeiro, né, o salário dela. E o que foi passado para ela, de acordo com o contador, é que o contador da empresa que ela trabalhou, é que foi o Bolsonaro que aprovou essa nova lei. Foi isso que foi falado para ela. Aí acaba que ela conseguiu outro emprego, saiu e entrou com uma ação referente a isto. Mas entendi, ninguém sabe explicar, porque diz que mudou recentemente. Então ninguém sabe também, né? Todo mundo assim, antigamente não podia, mas algumas pessoas falaram que ele aprovou. Tem que olhar com minha mãe como é que está a situação atual, né? Bom, então vamos lá. A gente, durante essa pandemia, nós tivemos uma permissão através de medidas provisórias, né? Onde o salário do empregado poderia ser reduzido. No entanto, se vocês pararem para pensar, para a redução desse salário, o que a empresa automaticamente tinha que fazer? Reduzir também a carga horária desse empregado, né? Então não é que não pode, né? Não é que é algo novo. Não, a nossa legislação trabalhista ela já permitia a realização da redução salarial, tá? No entanto, a gente tem que observar 2 pontos para fazer essa redução. Eu vi que no chat que os colegas responderam. A Paula respondeu uma parte
Paula Torres e o... Deixa eu ver quem foi. E outro foi o... Oi, gente, perdi aqui. E aí, Helenice respondeu outra parte, tá? Então, olha só. O salário pode ser reduzido? De acordo com a legislação trabalhista, pode, desde que haja redução da carga horária. Helenice aí, né? Acertou uma parte, complementando com a Paula. Desde que haja previsão em acordo ou convenção coletiva, tá? Então, o salário pode ser reduzido? Pode. Desde que haja redução de horas trabalhadas e haja previsão em acordo ou convenção coletiva da categoria. Beleza. Que o Bolsonaro permitiu. Tá. A legislação, as medidas provisórias promulgadas por ele, né? O que elas falavam? Olha, a carga horária, o salário pode ser reduzido, a carga horária terá de ser reduzida e o governo vai arcar com um percentual X até o montante de tanto para suprir aí a necessidade dos empregados, né? Para suprir aí a necessidade financeira desses empregados. E para que o governo arque com esse valor, utilizaria aí valores referentes às contas do FGTS. Por isso precisou de uma medida provisória, né, de medidas provisórias, de alterações legislativas, para que utilizasse o fundo de garantia para pagar empregado que estava com o contrato, às vezes, suspenso ou com carga horária reduzida. Tá? Mas é algo novo? Não, não é algo novo. A nossa legislação ela já permite reduzir o salário, desde que reduza a carga horária e que haja essa permissão através de convenção ou acordo coletivo. Tá bom? Acredito que ficou fácil aí. Ô, professor. Pois não? Boa noite, Anandara. Me tira uma dúvida. Igual eu sou da área de saúde, sou técnico de enfermagem. Eu trabalho no CTI, sou contratado no CTI. Automaticamente, se eles for me colocar na parte de internação, enfermaria, lá, uma diferença nossa para as meninas é que a gente recebe setor fechado. Se eu for transferida para esse setor, para a enfermaria, eles podem tirar esse benefício ou eles não podem? É Dandara, né? Isso, Nandara. Nandara, aí tem que ver o seu contrato de trabalho que está previsto, né? Ou na convenção coletiva de trabalho de vocês, porque é o seguinte, vamos utilizar como paradigma aí a questão de adicional de periculosidade ou insalubridade, né? Se você trabalha num local insalubre, você recebe insalubridade. A partir do momento que você deixa de trabalhar naquele local e trabalha em outro, aquela insalubridade deixa de existir também, tá? Eu estou te respondendo de forma genérica, porque eu acho que aí eu tenho que fazer uma análise mais aprofundada do seu acordo coletivo de onde você trabalha, porque a empresa lá pode ter um acordo coletivo, né? É uma norma que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso também, que vai reger aí somente relação sindicato-empresa, né? Então, ela pode ser diferente de outras empresas, tá? De forma genérica, se você deixou de trabalhar no local que você receberia esse adicional, você não poderia receber mais esse adicional, tá? Eu estou falando de forma genérica, mas aí eu teria que fazer um estudo mais, assim, mais detalhado, ver seu contrato de trabalho, ver convenção coletiva para te afirmar com certeza absoluta. Tá. Muito obrigada. De nada. Ô, gente, vamos encerrar então por aqui, né? Mais alguma pergunta? Professor. Oi. Por exemplo, a pessoa pode descontar o vale transporte sem colocar carga, por exemplo. O mês que ele não coloca carga, ele pode descontar a empresa? Como assim carga? Eu não entendi. O valor do vale transporte. Tem vezes que ele não coloca o vale transporte, o valor, né? Do transporte para a gente. Pode descontar naquele